O título da mensagem de hoje é Santificação, o caminho para grandes bênçãos. Confesso que sempre que pensei em santificação, sempre pensava naquela coisa comportamental. Precisamos de um comportamento, mesmo entendendo que santificação é um processo. Santidade é uma posição, é um estado. Santificação, você está trabalhando, você está exercitando, está acontecendo, um pouquinho mais a cada dia. Mas sempre é natural a gente pensar, quando fala em santificação, a gente pensa assim, aquela coisa de bom comportamento, fica alinhadinho, bonitinho, santificação. Mas Deus me deu uma revelação que eu confesso que estou impactado. E a santificação é a porta de entrada de grandes bênçãos. A santificação é a preparação para grandes bênçãos. Josué 3, verso 1, está escrito assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim. E vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Primeira coisa, a orientação de Deus aqui a Josué, e Josué compartilhando com o povo, é a seguinte: antes de atravessarem o Jordão, antes de cruzarem o Jordão, prestem atenção no que Deus tem a dizer. Cuidado, porque nós caímos muitas vezes, e eu falo isso por experiência própria, às portas de grandes bênçãos. Irmãos, eu aprendi na vida a levantar um alerta, a levantar uma guarda, sempre que eu estou próximo de uma grande conquista. E também após. Antes, por quê? O diabo sempre vai tentar me fazer desconectar de Deus, principalmente quando eu estou pertinho de conquistar. Uma multidão mandava um homem calar a boca, porque ele clamava a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E esse homem era cego e ele queria cura. A multidão, ao invés de ficar feliz por aquele homem ter a oportunidade de ser curado por Jesus, ele está tão perto do milagre dele, que até os discípulos de Jesus são incitados a mandá-lo silenciar. Ele está tão perto da bênção dele, que quem ele menos espera vai tentar atrapalhar. Então cuidado, que até quem você e eu menos esperamos, e não é por maldade, é por falta de discernimento espiritual, muitas vezes vai atrapalhar. Aí, pastor, o que eu faço então? Eu me isolo? Não. Qual foi o conselho? Antes de vocês cruzarem, parem todo mundo, parem. Verso 1, põe para mim, verso 1. Vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Antes de passar, para. Presta atenção no que Deus tem a dizer. Não vai atropelando as coisas. Segundo perigo, para eu já voltar nessa parte, é logo depois de ser abençoado, a gente tem de baixar a guarda. E eu já perdi, já entrei em confusão, já entrei em crise, já falei, eu fiz o que não devia, já deixei de fazer o que era para fazer. Tanto um pouquinho antes de uma grande bênção, como logo a seguir. Mas alguém já passou por isso? Diga eu. Gente, isso é pesquisa, já é comprovado. Ontem à tarde eu estava correndo, saí para me exercitar um pouco, fui correr. E eu passei, falei, vou passar no local onde eu sofri um acidente de carro. E foi quando eu vim para Jesus. Depois daquele acidente eu fui para a igreja. E eu estava já a 500 e poucos metros da casa dos meus pais, ou menos. Pertinho. De um trajeto que eu tinha que fazer de 12 quilômetros, de onde eu tinha saído,
faltando 500 metros eu dormi no volante. E isso há um dado, isso é pesquisa, é comprovado, que a maioria dos acidentes que acontecem com pessoas que pegam no sono, dirigindo, é quando elas estão chegando perto. Porque a tendência natural e inconsciente, involuntária, é relaxar. E aí, a hora que relaxa, é que a coisa acontece. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, a gente muitas vezes baixa a guarda quando não deveria, quando deveríamos estar atentos, alertas. Então, fique atento um pouquinho antes, claro, todo o processo, mas redobre a atenção quando você está chegando perto. E também logo depois de ser abençoado, se conecte ainda mais com Deus. Deus falou assim, Josué, manda eles pararem. E antes de atravessar eu tenho uma recomendação. Qual é a recomendação? Os levitas e os sacerdotes vão à frente. O povo para agora. Carreguem a arca do Senhor. E só depois o povo sai andando. Põe o verso 3 para mim, por favor. Ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Tem muita gente quebrando a cara porque se acha autossuficiente. Eu não preciso ouvir ninguém, eu vou atravessando, eu vou para cima, minha bênção está ali. E Deus falou assim, Josué, eles vão conquistar, mas primeiro eles precisam respeitar quem passa primeiro. Quem vai é a minha presença. A arca representa a presença de Deus. Até o Velho Testamento o Espírito Santo ainda não foi derramado sobre toda a carne. A Bíblia não está escrita, estão escrevendo alguns livros. A gente tem Jó, que já foi o primeiro livro a ser escrito, aí o Moisés escreveu lá o Gênesis e tal, mas não tem a Bíblia, os profetas, não tem nada disso. O que eles têm? Eles têm a arca do Senhor, têm revelações de Deus em sonho, Deus aparece em visão e envia anjos. E a arca é a representação física, por assim dizer, da presença de Deus. Deus está conosco. E Deus diz assim, não passem à frente da minha presença. Enquanto você não tiver da presença de Deus, da palavra de Deus, da boca de Deus uma direção, não dê um passo, para tudo e espera. Deus vai à frente e a gente vai seguindo. Agora detalhe, quem vai junto da presença de Deus? Quem vai carregando a arca? Sacerdotes e levitas. Tem gente que diz assim, eu não preciso falar com o pastor. O que a Andressa fez aqui, o voo dela agora é meio-dia e pouco. Tem gente que fala, para que isso? Eu estou indo servir a Deus, eu não preciso. Eu tenho dificuldade de reconhecer a autoridade em quem não se sujeita a nenhuma autoridade. Porque é hipocrisia o que a pessoa está pregando. Todos nós, a Bíblia diz toda alma, toda. Ninguém fica de fora, eu também, você também. Toda alma esteja sujeita a uma autoridade. Alguém que exerce. Então, antes de ir, eles precisavam deixar, os sacerdotes vão à frente, carregando a arca, sacerdotes e levitas vão à frente, e nós vamos seguindo. Qual que é a orientação? Irmãos, quantas pessoas vão seguindo sua vida sem dar crédito à palavra que foi ministrada? Por que pastor às vezes insiste tanto aí para a igreja? Porque a Bíblia está dizendo que antes de conquistar a arca, a presença, as tábuas da lei, a palavra, a vara de Arão, sinais, o maná, a provisão, tudo isso tem que ir à frente. E tem gente querendo passar à frente de tudo isso. Eu não preciso da provisão de Deus, eu sou autoprovedor. Eu não preciso da palavra de Deus, eu tenho muito conhecimento. Eu não preciso de sinais, poder e prodígios, eu resolvo a parada. Não, eu preciso de tudo isso. E quem está ali? Sacerdotes, levitas. Quantas pessoas não ouvem a ninguém? E vão ficando cada vez mais distantes, e não percebem que estão cavando uma cova e vão cair. Então, dê ouvidos, dê crédito. Deus tem um caminho novo, e isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção. O verso 4, o final dele, diz, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Irmãos, põe uma coisa no seu coração, a palavra de Deus nunca chega fora do tempo para nós, nunca. Nós é que muitas vezes tapamos os ouvidos, mas ela nos rodeou. Deus ficou usando alguém para nos alcançar. Quem já percebeu isso? Que Deus alertou e a gente que não deu crédito. A palavra de Deus sempre chega.
e a palavra está chegando para a gente nesse momento, falando sobre um novo caminho de conquistas. Mas não tente passar à frente. Lembra do Pedro. Não, eu sei, eu não nego, eu de jeito nenhum, eu isso, eu aquilo, e eu vou passar vergonha porque vou negar. Calma, ouça o que Deus está dizendo. O verso 5, que é base da nossa mensagem, está escrito assim, ó, verso 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, por um tempo eu já até ouvi gente tirando sarro, triste isso, debochando desse versículo. Santificai-vos, porque quando? Amanhã. Mas se é Deus fazendo, eu já vi gente falar assim, por que não hoje? Por que amanhã? E tirando sarro. Uma das coisas que Deus quer tratar em nós é dependência dEle, é fé nele, é saber administrar o nosso ímpeto, a ansiedade, acalma o coração e veja que Ele é Deus e será exaltado entre as nações através da tua vida, da tua família, do teu testemunho. Mas enquanto isso, qual que é a ordem? Santifique-se. Pastor, minha bênção não chegou. Quem aqui tem uma promessa que ainda não chegou? Fica em pé, fica em pé. Aqui é tudo assim, ó. Vamos lá, fica em pé. Pastor, eu tenho uma promessa que ainda não chegou. Olha aí, ó. Eu tenho promessa de Deus que ainda não chegou. Confesso que eu vou ser bem sincero. Se alguém não ficar em pé, eu vou ficar preocupado com o que você vai fazer da tua vida. Se eu não tenho mais nenhuma promessa, está lascado. Ah, pastor, mas é qualquer promessa? Se for de Deus, é. Pastor, tem promessa de salvação de gente da minha família que ainda não foi salva. Pastor, tem promessa de cura que ainda não aconteceu. Pastor, tem promessa de uma restauração, de Deus me usar de um jeito. Pastor, bacana. O que eu faço enquanto a promessa não chega? Santifique-se hoje. Deixa que amanhã a tua promessa vai se cumprir. O que precede o cumprimento da promessa é a santificação. A santificação é a porta de entrada. Enquanto eu estou esperando, ai que ansiedade, eu quero a minha bênção, Deus só disse e agora não vai vir logo. Aí Deus fala, santifique-se. O que eu faço enquanto isso? Eu estou ansioso. Vai santificando, vai buscando mais a Deus, vai se entregando mais para Deus, vai orando, vai jejuando, vai lendo a Bíblia, porque quando a porta abrir, você entra cheio de fé para conquistar, exaltar e honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. Santifique-se. Quem crê dá um glória a Deus. Pode sentar. Ai pastor, eu queria tanto um namorado. Santifica, varoa. Toma um banho de água fria também. Ajuda bastante a santificar. Ai, pastor, quando que a minha mina, tua mina, filho, tua mina está lá na Serra Pelada. Vai lá, garimpar. Santifique-se. Já contei, irmãos. Uma das coisas que me encantava na minha esposa, na pastora Angélica, é que ela ia aos sábados à noite na igreja. E ela ficava lavando o banheiro e cantando louvores. E eu falava assim, ela vem na maior alegria. A igreja era no centro, na parte principal da cidade. E o que entrava de gente para usar o banheiro não era brincadeira, que a igreja ficava aberta a semana inteira, todo dia. E eu falava assim, se essa mulher canta, lavando um banheiro todo sujo, canta para Jesus, não é possível que eu sou pior que um banheiro sujo, então ela vai ter que cantar comigo. Irmãos, enquanto ela estava lá, adorando a Deus, santificando, enquanto ela estava lá servindo o reino de Deus, Deus estava conectando um coração que teria um propósito alinhado com o coração dela. Quem está entendendo? Aí a outra fica assim, ó. Só arruma confusão, deixa de ser besta. Desculpa a franqueza, mas irmã, se é o teu decote que vai trazer teu namorado, o decote da outra leva ele depois. O teu biquinho, o teu não sei o quê. O da outra vai levar. Deixa de ser. Não, eu não quero chamar de idiota, mas já chamei. E ouça a sabedoria de Deus. Que a glória de Deus seja sobre a tua vida de tal forma. Eu não estou falando contra a pessoa se cuidar, ser bonita e tal. Quando for teu marido vai ver tudo, filha. Ainda bem que tem um irmão aí que quer ver. Porque os outros está feia a coisa.
Irmão, porque tem mulher que depois que casa não deixa o homem ver mais nada. Até quando vai namorar, ela vem embrulhada, apaga a luz, pronto. Mas antes é um fogo. Santifique-se. Deus não é contra a gente ser abençoado, mas Ele quer que a gente seja abençoado de verdade para a glória dEle. E primeiro a gente precisa santificar. É mais ou menos como alguém que diz assim, ó, eu vou te dar uma Ferrari, mas primeiro tira a habilitação. Não, não preciso, claro que precisa. Você pegar a Ferrari sem habilitação, você pegar um Fusca sem habilitação, é perigoso fazer uma tragédia. Primeiro vai habilitar, vai lá, vai fazer o curso, vai isso, vai aquilo. Não, mas eu já sei, você sabe tudo. A gente sabe tudo, irmão. A gente só sabe uma coisa, ter a humildade de aprender, de continuar aprendendo. Então deixa a arca ir à frente, deixa o sacerdote ir à frente, amém? Ah não, porque eu sei, porque eu. Irmão, toda pessoa que começa a se encher muito de si, começa a querer passar à frente da arca, do sacerdote, todo mundo. E daqui a pouco você começa a ver que aquela pessoa já não era íntegra. Ela fingia ser íntegra, ela tinha coisas boas, mas já não era íntegra. Deus está ensinando o seu povo, para conquistar o que eu tenho, precisa ser íntegro. Para eu entregar, se quiser conquistar pela força de vocês, vai do jeito que quiserem. Está claro até aqui? Verso 6. Antes de eu ir para o verso 6, primeira lição que a gente aprende nessa mensagem. Santifiquem-se e Deus fará o quê? Maravilhas. Deus assume a responsabilidade, presta atenção. Ele diz, santificai-vos hoje, ou santificai-vos, santifiquem-se. Porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Presta atenção, Deus diz assim, ei, façam a parte de vocês, façam o que está ao alcance de vocês, façam o que é possível a vocês, porque aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é obra maravilhosa, aquilo que está além da sua capacidade, eu mesmo farei. A promessa de Deus é essa, mas Ele manda nós fazermos a nossa parte. Orar, é Deus que precisa orar ou a gente? Quem precisa jejuar, Deus ou a gente? Quem precisa ler a Bíblia, Deus ou a gente? Quem precisa deixar o pecado, Deus ou a gente? Então a primeira lição, santifique-se. Porque Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer obras maravilhosas. Mas você faz a sua parte. Verso 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o quê? Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Quem quer ser abençoado e honrado por Deus, precisa primeiro deixar que a arca e a presença vá à frente. E presta atenção, porque Josué é o líder, mas nessa hora, Deus diz assim, Josué, você dá o comando, mas quem vai puxar a fila são os sacerdotes. Aí, se o Josué é um cara vaidoso, ele diz assim, não, eu tenho que ir à frente, porque depois que Moisés morreu, eu que assumi a bronca, eu que assumi a bucha, então eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que estar à frente. Senhor, os sacerdotes vem atrás de mim. Tem muita gente assim. Eu não ligo que outras pessoas sejam abençoadas, desde que não sejam mais abençoadas que eu. Irmão, tem gente que não tem problema com a gente ficar bem na vida, eles só não admitem que a gente esteja melhor que eles. Só que eles não perceberam ainda que a métrica de cada um é diferente. Eu estar bem, você estar bem, é diferente. Para algumas pessoas estar bem é comer bem. Para outra pessoa é comer bem, mas também eu gosto de vestir bem. Para outra pessoa é viajar. Outro já não gosta de viajar, ele gosta mais de ficar em casa. A medida é diferente de cada um quanto a estar bem. Josué se sujeita à voz de Deus. E aí Deus diz assim, ô Josué, já que você não deixou a vaidade, eu tenho que estar à frente, eu carrego algo muito importante, porque sabe, não cabe mais eu aqui, porque eu. Ô Josué, você não vai passar à frente dos sacerdotes. Eu estou falando contigo, mas a hora que o sacerdote andar, você anda. Quando o sacerdote parar, você para. Quando os sacerdotes levitas passarem com a arca, aí vocês vão andar. Josué diz, sim senhor, eu vou fazer isso. Aí Deus diz assim, então eu vou começar a te engrandecer.
Eu vou começar a te honrar. Eu vou começar a mostrar que eu sou na tua vida. Essa é a segunda lição que a gente aprende. Cuidado com a vaidade, cuidado com o ego. Continue ouvindo a Deus, seja desprendido da vaidade. E a segunda lição, depois da santificação, Deus começa a lhe fazer crescer e levanta o seu testemunho. O problema é que a gente quer crescer e quer que Deus levante nosso testemunho e quer que Deus fale a nosso respeito e quer que Deus honre, mas a gente ainda nem se santificou. E santificar, gente, nós vamos falar mais disso no decorrer, mas é ir lançando fora aquilo que nos atrapalha de andar em aliança com Deus. Santificar é abrir mão, é renunciar, é romper com qualquer coisa que esteja nos atrapalhando diante de Deus. O que tem lhe atrapalhado? Ah, pastor, sabe, eu deveria estar servindo e não estou. Eu deveria vir, como o Tiago falou no início do culto, eu deveria vir sábado para o evangelismo e não venho, sabe por quê? Porque eu fico, sei lá, fazendo o quê? Santifique-se, abra mão desse não sei lá fazendo o quê, e diga para o Senhor, eis-me aqui, eu vou te servir. O que a gente precisa tirar? Tem dois tipos de coisas, aquilo que é pecado e aquilo que é distração, aquilo que é embaraço. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, devemos deixar o pecado e também o embaraço, que estão de perto nos rodeiam, e correr a carreira que nos está proposta. Deixa. Santifique-se. Apocalipse 22 diz, aquele que é santo, seja santificado ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Mas aquele que é impuro, aquele que é injusto, a situação dele vai piorar. Santifique-se. Santificar-se é uma bênção. Deus quer levantar seu testemunho, Deus quer levantar teu nome, Deus quer mostrar as grandezas dele na tua vida. Para muita gente, Ele quer que as pessoas reconheçam Ele através das tuas conquistas. Mas santifique-se. Está claro até aqui? Muitas pessoas têm quebrado a cara porque não ouvem ninguém. São sacerdotes de si mesmo. Não. Jesus é o sumo sacerdote, o sumo, porque além dele há outros, e que vão exercer sacerdócio na minha vida e eu vou ouvir. Eu vou seguir pela palavra. Note que é pela palavra. Um sacerdote que não está envolvido em carregar a arca, eu não preciso ouvi-lo. Note que a nação vai seguir sacerdotes que estão comprometidos em carregar quem? A arca. Eu fiquei muito feliz e espero que eles continuem pensando assim. Algum tempo atrás o Marcelão e a Silmara chegaram e foram aconselhar alguns jovens da igreja. E alguns desses jovens vieram falar comigo, com a pastora. E vieram e disseram assim, pastor, olha, eu ia fazer uma bobagem, mas eu fui me aconselhar com o Marcelão, com a Silmara. Tinha até gente de dentro da igreja, gente até que, não tem nada demais, você é não sei o quê. Mas quando eu fui falar com eles, eles falaram assim, o que o pastor falou para você a respeito disso? Não, então, que a pessoa já quer, sabe quem aqui tem filho? Mãe, posso ir? Aí a mãe diz não, o que ele faz? Pai, posso ir, só não vou te contar que já perguntei que a mãe não deixou. Aí o pai, pode? Ele sai, quando ele está saindo, a mãe ouve, onde você vai? Eu falei para você não ir. O pai deixou, pá, e sai correndo. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Irmãos, eles chegaram, alguns desses jovens falaram assim, pastor, eles chegaram e falaram assim, qual foi a palavra que o pastor deu? Não, o pastor falou isso, aquilo outro. Falou, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi, desde que estou na igreja, pastor e pastora aconselharem alguém, sem citar a Bíblia, sem dar uma palavra, sem aconselhar dentro do que está escrito. Então, se vocês acham que vocês têm condições de passar por cima do que está escrito, vão. Mas o conselho que eles dão é sempre dentro da Bíblia. E eu não sou doido de contra o que está na Bíblia. Glória a Deus, acabou. Sacerdote precisa ficar debaixo da arca. A arca acima. Quando Uzá morreu, é porque colocaram a arca em cima de carro de boi. A arca não foi feita para animais carregarem. A arca representa o que mesmo? A presença de Deus. O meu cachorrinho está cheio do Espírito Santo hoje. Ele está latindo em línguas estranhas. E que dia que ele latiu em línguas conhecidas?
Não, tem gente que idolatra animais. Gente, é bacana, eu gosto de cachorrinho, gosto de animal. Já fui dono de pet shop, trabalhei nessa área há muito tempo, fantástico. Mas quem carrega a presença de Deus, a glória de Deus, é o ser humano. É o ser humano. Os animais assustam por causa da festa, do barulho. A arca vai cair, o Zá vai ajudar, a hora que ele toca, morre. Deus abre uma ferida. Poxa, mas o cara foi ajudar porque fizeram tudo errado. Aí para tudo. Fiz besteira, Davi vai falar com Deus. Vamos santificar. Aí quando vai carregar de novo, Davi fica com medo, toda aquela coisa. Vai carregar de novo. Agora é assim. Sacerdotes levam. Levitas, aquela festa, celebração, anda para, sacrifica, adora da glória, anda para, sacrifica, adora da glória. Irmãos, nós precisamos andar atrás da direção, depois da direção que Deus dá pela palavra. Sacerdote que não está entregando a palavra, não tem moral para querer ser ouvido. E vou dizer uma coisa, não é por nada não, não é advogar em causa própria, mas você pode vir me acusar do que você quiser, mas não me acuse de não pregar. Ninguém pode fazer isso para mim. Porque meu Deus, alguém até fala assim, pastor, assim, uma mensagem que o senhor dava para eu pegar 3 mensagens. Ótimo, pega 3, pega 4. Irmão, eu quero que você saia daqui alimentado para a semana, para o mês, para o ano inteiro. Não é porque você vai ficar a semana, o mês, o ano sem vir para a igreja. É porque você tem para compartilhar com mais gente. Aqui, irmão, a gente não dá aquela coisinha mirradinha, cada um pega um pedacinho. Pô, não. Aqui, irmão, é a despesa inteira. É dispensa cheia. Só ande. Só dê um passo. Depois da palavra. Enquanto não tiver palavra. O que eu faço enquanto estou esperando? O que você faz enquanto está esperando? Deus não deu a direção. Eu pedi uma resposta, ela não veio. Eu pedi uma porta aberta, não veio. O que eu faço enquanto isso? Dentro da mensagem de hoje. O que eu faço enquanto isso? Santifique-se. Aí quando vê alguém, pastor, ainda não tem uma direção de Deus. O que eu faço? Se você ia falar isso comigo hoje no final do culto, já está atendido. Vem falar outra coisa. Pula, vamos para a próxima. Santifique-se. Mas eu queria mesmo era saber se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Primeiro santifica, nem casa nem compra bicicleta, porque pode casar errado e pode acidentar de bicicleta. Santifica, casa direito. Santifica, anda com segurança. Olha que bacana. Santifica e faz os dois, casa e compra a bicicleta, porque santificado você é abençoado e não vai ficar medindo R$30 para cá, 50 para lá, 200 para lá. Irmão, a bênção de Deus enriquece. Santifique-se. Aí vou falar, nem peço licença não, vamos com tudo, estamos pregando a palavra. Tem gente que quer prosperar, mas não santifica a sua renda. O que santifica a sua renda não é você orar. Aí fica lá, Deus, Deus, Deus. A Bíblia diz que é a primícia. Quem não entrega a primícia não santifica a sua renda e acabou. E se quiser, depois a gente conversa a respeito disso, que não dá tempo aqui. Te mostro na Bíblia. Isso é tão sério que em Romanos repete. Não é Velho Testamento. Romanos é Velho Testamento? Romanos é Velho Testamento? Se a raiz é santa, os ramos também são. Se as primícias são santas, também a massa, todo o volume, tudo que é feito depois das primícias, também o é. Acabou. Vai brigar com quem escreveu a Bíblia. Vai brigar com o Espírito Santo. Eu não aceito, porque 3% da minha renda é a salvação da lavoura. Desculpa, você é idólatra de Mamon. Se 3% faz toda essa diferença na sua vida, desculpa. Irmãos, eu não estou falando isso por causa do dinheiro, quem me conhece sabe. Eu, graças a Deus, está sendo uma bênção. O Tiago, o Leandro, a pastora, a Jennifer está doida também, falou que próxima semana, acho que ela que vai ministrar a palavra de oferta, estou deixando eles ministrarem. Né, Jenny? Glória a Deus, né? Está ali ansiosa o Zé. Mas, irmãos, o que é bíblico e precisa ser pregado, e precisa ser anunciado, e precisa ser falado. A pessoa quer santificar, então vai para a Bíblia, faz o que está escrito. Só isso. Não, meu pastor, o senhor não é legal, o senhor não pode me liberar. Eu passar por cima e dar uma canetada no que papai escreveu? Sou louco? Que vai à frente, quem vai acima? O sacerdote pode até estar na frente, mas acima do sacerdote o que está? A arca. Tem um peso sobre os ombros do sacerdote. A presença, a palavra, os sinais e a provisão. Diga comigo, presença, palavra, sinais e provisão. É outra mensagem aí para outro dia. Que sobre os seus ombros também esteja presença, palavra, sinais e provisão. Leva isso para dentro da tua casa hoje. Mas não adianta se você não está santificando, tá?
Não adianta. Falar amém, tal, não sei o que, aleluia, glória. Santifica, santifica, santifica. O olhar, o coração, as palavras. Tem gente que não aguenta, viu assim, nossa, tem uma coisinha ali e tal, vamos lá saber. Vamos parar para ver quem que foi. O fulano, quem falou não sei o quê? Gente, é muito feio a pessoa se converter e continuar fofoqueira. Não converteu ainda. Não converteu ainda. Gosta de ouvir da vida dos outros. Muito feio. Santifica os teus ouvidos, santifica os teus lábios, santifica a tua mente. A Bíblia diz, se alguém fale o que está escrito, fale da palavra. Pastor, essa palavra é dura. Não, essa palavra te prepara para grandes bênçãos. 2 lições já aprendemos. Primeira, santifiquem-se e eu farei maravilhas. Primeira lição que Deus nos dá. Segunda, depois da santificação, Deus começa a lhe fazer crescer e levanta o seu testemunho. Mas a obra não para por aí. Josué 5, vira lá. A gente falou disso semana passada, eu preciso falar hoje. Verso 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda de Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra, torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido o quê? Circuncidado. A obra não parou no santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. Prestem atenção, eles vão cruzar o Jordão. Do lado de lá tem um caminho novo. Esse cruzar o Jordão, irmão, eu estou quase dando um spoiler, mas eu vou dar um spoiler aqui. O Jordão, para ser cruzado, Josué não sabia ainda. E não era para você estar sabendo, era para você saber só mês que vem quando eu pregar essa mensagem. Deus manda santificar, por quê? Porque eles estão pensando que esse período que eles foram atravessar era a época que o Jordão transbordava. Então estava difícil, como é que a gente passa para o lado de lá? Mal sabiam eles que o Jordão ia se abrir de forma sobrenatural, como também se abriu o Mar Vermelho quando saíram do Egito. Josué ainda não sabia. O que isso tem a ver comigo? Que a sua caminhada tem que ser por fé, porque Deus fará diante de você sinais e prodígios maravilhosos que vão impactar muita gente. É um caminho novo. Dei só um spoiler de uma pontinha da mensagem que eu vou trazer. Imagina o que vem pela frente. O que isso significa, pastor? Que a sua história é marcada por milagres. Que a sua história é marcada por sinais. Coisas que só Deus pode fazer. Se prepara porque Deus quer fazer. Eles agora já estão prestes a conquistar. Esses reis, eles estão para conquistar 7 nações, 7 reis que vão cair, 7 povos que vão ser conquistados pelo povo de Israel, inclusive as muralhas de Jericó estão para cair, estão às portas. E eles já se santificaram lá no capítulo 3, antes do Jordão. Passaram pelo Jordão, mas agora precisam fazer algo. O que é? Circuncidar os homens. E o que isso significa, pastor? Aí eu poderia dizer, como já falei, em Apocalipse 22, diz, aquele que é santo, faça o quê? Santifique-se mais. Mas eu vou entrar em outro mérito. Em Josué 3, Deus fala, lancem fora as alianças ruins. Lancem fora o engano, o pecado, a sujeira, essas coisas. Aqui, Deus vai falar sobre lançar fora outra coisa. Mas antes disso ainda, o verso 3, o verso 4 diz, foi essa a causa, porque Josué, verso 1. Sucedeu que ouvindo os reis dos amorreus, que habitavam nessa banda de Jordão, ocidente, rei dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, agora estão sabendo os sinais. A notícia dos milagres já chegou. E os cananeus, os amorreus, já estão desesperados. Se Deus abre até rio para esse povo, e abriu o mar lá atrás, imagina o que vai ser de nós. Irmãos, isso aqui faz Israel ficar com o coração cheio.
Porque todo mundo está com medo da gente. Ou seja, sabe aquela história do já o quê? Já ganhou? Ele já praticamente está decretada a conquista. Eles estão ouvindo Deus e tudo está acontecendo, está dando tudo certo. Mas antes de conquistar, Deus vai falar para melhorar algo que não estava bom. A aliança não era plena, não era completa. E a nossa terceira lição é justamente sobre isso. Põe aí a terceira lição. Mesmo que estejamos prontos para conquistar, os nossos adversários já estão desmaiados. Os nossos adversários já estão desacreditados. Já sabem que a terra é nossa, amém? Precisamos ouvir o que Deus tem a dizer. Irmãos, é a mesma coisa lá de Josué 3. Pare novamente e ouça o que Deus tem a dizer. A gente tem um sério problema. As coisas começam a dar certo. A gente não ouve mais. A gente acelera desesperado. E não ouve mais ninguém. A maioria de nós, para não dizer todos, quando está no fundo do poço, ouve. Mas é só começar a subir, já não ouve ninguém. Já é autossuficiente, é o Pedro. Volto a falar do Pedro. Quando Jesus diz, Pedro, Satanás está peneirando você. Eu roguei, eu intercedi, para a tua fé não desfalecer. Pedro diz, não, Senhor, contigo vou para a morte, vou para a prisão. Contigo, Senhor, que isso, estou pronto para qualquer coisa. Já passamos tanta coisa junto, verdade, passamos tanta coisa junto. Mas se eu estou dizendo para você que você não está pronto, é porque você não está. Um dos nossos grandes erros é achar que só porque a gente já passou por algumas experiências, a gente já sabe tudo. Eu já preguei. Agora no mês de março, vão fazer 20 anos que eu vivo em tempo integral no ministério. Que eu larguei bom emprego, tudo, para servir o reino de Deus, para servir a obra. Abri mão de muita coisa, muitas conquistas que eu tinha, muita liberdade financeira e de outras coisas, para na época dormir num colchão no chão. Aliás, no colchão não, o colchão veio 1 mês ou 2 depois. Na época eu dormia em cima de um carpete que não tinha nem colchão para dormir. Saí de Ribeirão Preto, uma terra quente, vim para Mauá, frio. O edredom que eu tinha usava para forrar o chão também, para dar uma melhorada, para não dormir no chão tão duro. Feliz da vida, tendo que vender revistinha a R$1 para comprar comida. E muitas vezes comprava comida. Hoje nós vamos fazer um bife à noite. Olha que bacana, levantamos o dinheiro, compramos, acabava o gás. Não tinha gás reserva, orávamos, abria um jejum e no próximo dia a gente comprava o gás. Feliz. Isso é testemunho, é triste, feliz da vida. Mas esses 20 anos não me dão autoridade para chegar aqui e pregar. Eu preciso chegar aqui e pregar o que Deus tem para dizer hoje. Mesmo tendo um monte de mensagem já pregada. Seria hipocrisia qualquer pregador dizer que nunca ou foi pego de surpresa, ou não se preparou como deveria, e trouxe uma mensagem assim, eu tenho aqui uma mensagem que já preguei algumas vezes, aquela requentada. Deus fala, a palavra de Deus, se a gente pregar o mês inteiro a mesma mensagem, tem coisa nova nela? Tem, sem dúvida. Mas a gente tem que estar sempre procurando ouvir Deus. Se Deus fala assim, continua nessa mensagem, é novidade. Mesmo que a mensagem seja exatamente igual. Quem está entendendo? O importante aqui não é que eu tenho que criar uma coisa nova para pregar. É que eu preciso continuar buscando a Deus e saber o que Ele quer que eu fale. Se Deus mandar falar exatamente a mesma coisa o ano inteiro, eu tenho que falar a mesma coisa o ano inteiro. O que eu não posso é deixar de buscar a Deus, de perguntar para Deus, de ouvir Deus antes de falar. Quem está entendendo? E aqui vem essa lição. Eles já estão prontos para conquistar. O adversário está caído, está prostrado. Mas Deus diz assim, ei, parem e ouçam o que eu tenho a dizer. Mas nós já santificamos já. Mas a aliança não está completa. E eu quero completar a aliança. No verso 4, a gente vê a quarta lição. Quando fala da circuncisão, põe para mim, aí ó. Foi essa causa que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, varões todos homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois de sair do Egito. Quarta lição. Lance fora o excesso de carne e firme uma aliança com quem? Com Deus.
A aliança que Deus fez com Abraão é todo homem que nascer na sua casa, todo homem que for do seu povo, e das nações que você vai gerar, que quiserem andar comigo, todo homem tem que ser circuncidado. Mas os meninos que nasceram no deserto não foram circuncidados. E esses meninos agora são os homens de conquista, os homens de guerra, porque os maiores de 20 anos Deus não deixou entrar por causa da murmuração, da rebelião, da idolatria. Aí, o que Deus está falando? Já santificamos. Aí alguém diz, já me santifiquei, bacana. Agora o que você faz? Remove o excesso de carne. Porque nem todo excesso de carne é pecado em si, é só um excesso. O prepúcio é a fimose do homem. Aquilo é um pecado? O menino nasceu, tem fimose. Ih, pecador, hein? E o outro não tem. Nossa, esse é santo. É isso, gente? Não. É um excesso. Irmão, tem coisa na tua vida, na minha vida, que não é pecado, mas está começando a ficar em excesso. Tem gente que tinha prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Agora diz assim, nossa, tem que ir para a igreja de novo. Eu queria tanto assistir uma série no Netflix, eu queria tanto ir ao cinema, eu queria tanto ir ao shopping, queria tanto. No começo era um prazer estar na presença de Deus. Agora o prazer é fazer tudo em excesso. Tem gente que vive só do extremo. O homem ou larga a família dele e vive só no bar, só na igreja, só no trabalho, ou ele larga o trabalho, a igreja, os amigos, e não o bar tem que largar mesmo, e fica só no outro extremo. Não, eu preciso achar equilíbrio. Eu tenho que ter tempo para servir a Deus e tempo para servir minha família, amém? Eu tenho que ter tempo de lazer e tempo de entrega, de reino. Não seja extremista. Pare para ouvir Deus e continue removendo aqueles excessos que Deus está dizendo que está atrapalhando. É um excesso, Deus mandou tirar? Tira. Deus falou que não está bom? Arranca fora da tua vida. Mesmo que você ache que está preparado para conquistar. Olha o verso 8, vou para o 8 já. E aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Gente, eu estou doido para pregar sobre Gilgal. Mês que vem eu vou falar. Fala de um novo tempo, fala de um tempo de conquista. Eu estou doido para falar. Ah, irmão, eu de você. Se você está pensando num tempo para desviar, não desvia agora não. Pastor, você está falando então que eu posso desviar? Não, irmão, você vai continuar ouvindo eu falar isso todo domingo. Aí Jesus volta e você não desviou. Que bênção, fantástico. Acabou. Não desvia agora não, deixa para depois. Quando? E continua depois, sabe? Já viu, já entrou no comércio, está escrito fiado só. Todo dia o cara entra lá, fiado só amanhã. Então, vou desviar quando? Amanhã. Acordou, amanhã eu desvio. Hoje não. E no outro dia de novo. Não, eu vou ceder só um pouquinho o pecado. Amanhã. Vou voltar a beber cachaça. Amanhã. Amanhã acordo. Se é para voltar a beber cachaça, só se for amanhã. Irmão, é uma brincadeira, mas isso é sério. Decida por Jesus todos os dias. Verso 11. Comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois comeram do trigo da terra no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra do quê? De Canaã. Lançou fora o excesso de carne. Vai firmar uma aliança com Deus. Olha aí a quarta lição. Põe aí. Quarta lição. Não, quarta. Isso é a quinta. Lance fora o excesso de carne. Depois, a gente leu até o 4 e falamos dessa lição. Depois de lançar fora o excesso de carne e firmar uma aliança com Deus, você vai começar a comer coisa nova. Você vai começar a desfrutar de coisas novas. Você vai começar a estar sensível, porque a circuncisão tira o excesso de carne e dá ao homem mais sensibilidade no seu órgão reprodutor. Porque Deus quer homens que reproduzam, que multipliquem com sensibilidade espiritual e não carnal, com sensibilidade na aliança e não com excesso de carne. Irmãos, nós precisamos gerar discípulos de Cristo, irmãos em Cristo, filhos na fé, discípulos na fé, que sejam sensíveis à voz de Deus e não que sejam cheios de carne.
Então remove o excesso e firma a sua aliança. Restaura a aliança, está meio quebrada. Aí nós vamos começar a adentrar na quinta lição. E a quinta lição vai falar sobre gratidão. Por que gratidão? Presta atenção no que eles fizeram no verso 11. Põe o verso 11 para mim, por favor. Acho que é o 11. Comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães, asmos, espigas tostadas comeram no mesmo dia. Deus mandou celebrar uma Páscoa. Agradeçam a libertação. Agradeçam porque até aqui o Senhor tem ajudado. Agradeçam porque até aqui Deus tem cuidado. Pastor, e o que isso tem a ver com santificação? Tudo. Não há santificação sem gratidão. Pode escrever isso. Não há santificação sem gratidão. Aí alguém pergunta, por quê, pastor? Pergunta aí, fala aí, por quê, pastor? Porque salvação, não estou falando de santificação ainda, estou falando do quê? É pela graça. A gente faz alguma coisa, a gente tem mérito na salvação? Não, mérito nenhum. A única coisa que a gente tem é comprometimento no processo. Reconhecer o sacrifício de Jesus, reconhecer nosso estado pecador e nos entregar a Ele. Comprometimento. Mérito não, o mérito é dele. Não, eu sou salvo porque eu sou muito bom, porque eu oro muito. Não, porque eu larguei as drogas, eu larguei a violência, eu larguei a homossexualidade, eu larguei. Mas antes de você largar, Deus ficou tendo paciência, misericórdia, compaixão, graça de você o tempo todo. Então não é mérito teu. Você largou porque a graça de Deus veio sobre você. Senão não tinha largado, continua o mesmo pecador miserável. Alguém concorda com isso? Diga amém. Gratidão. Por que gratidão? A graça me alcançou sem eu fazer nada, sem eu merecer. Eu aceitei e correspondi à graça. Agora eu vou começar a fazer alguma coisa. Agora eu vou começar a me santificar. Mas a santificação é qual passo? É o primeiro ou o segundo? Muita gente, é comum você ouvir alguém assim, fulano, vamos para a igreja. Não, eu tenho umas coisas erradas, eu vou largar essas coisas erradas e depois eu vou. O processo não é assim. Não é primeiro santifica e depois seja alcançado pela graça. O primeiro seja alcançado pela graça e depois se santifique. A mulher pega em adultério. Jesus olha, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Aquele que está sem pecado, vão largando pedra e vão saindo com medo de tomar pedrada no meio do pacote. Jesus olha para a mulher, cadê? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno. Poderia, não tenho pecado, mas não te condeno. O que alcançou a mulher no primeiro momento? O que alcançou aquela mulher no primeiro momento? A graça. Ela merecia perdão? Não. A lei mandava o quê? Apedrejar. Mas Jesus, a graça em pessoa, a alcançou. Aí Jesus diz, santifique-se. Não foi Jesus mandou ela santificar? Foi ou não foi? Como que ele falou para ela santificar? Vá e não peques mais. Eu preciso, para me santificar, ser grato pela graça que me alcançou, porque eu não fui destruído quando merecia ser. Aqueles homens têm que dizer, Senhor, obrigado. Nós não merecíamos estar assumindo todas essas bênçãos, mas estamos, por tua causa, por tua obra, e porque o Senhor decidiu isso, eu te agradeço. Eles celebram a Páscoa como sinal de gratidão, às portas de conquistar. Alguém quer conquistar alguma coisa esse ano? Agradeça mais e murmure menos. Santifica a tua língua, santifica a tua mente. Pare de pensar o pior e começa a pensar no melhor de Deus e agradecer. Celebre mais Páscoa, celebre mais livramento, celebre mais libertação. Celebre porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Está claro para alguém? A quinta lição, eu quero ler Lucas 17, não precisa nem você abrir, põe aí para mim do 12 ao 14, bem rapidinho. Lucas 17, do 12 ao 14, bem rapidinho, para eu falar da quinta lição. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro quem? 10 homens o quê? Leprosos, os quais fizeram o quê? Pararam de longe. Vem aqui o dois, isso, dois, vem dois, isso. Vem aqui o Lázaro, isso, fica do lado de cá, e o Jerubaal fica daí. Olha para lá, Lázaro, e o Jerubaal fica daqui, pronto. Zé Paulo e o Álvaro. Presta atenção. Um deles vai ser Jesus. Quem vai ser Jesus dos dois? Vocês são tudo puxa-saco. O Álvaro falou,
E eu ia colocar ele, mas por causa da autossuficiência dele, eu vou colocar... Não, eu vou te dar essa oportunidade, mas não sou BBS coração não, filho. Vocês estão muito acostumados a ver o Zé Paulo como Jesus. Eu tenho que podar as asinhas do Zé hoje aqui, mostrar que é o Barrabás. É nada, brincadeira, o Zé é lindo. Gente, presta atenção. Esse cabra aqui... Não, melhor você ser leproso. Você pega melhor para leproso. Você é Jesus. Você foi reprovado no papel de Jesus hoje, filho. Fica de frente para ele, Jesus. Você está melhor para Jesus, né? Acho que está. Vamos ver. Irmãos, estão aqui 10 leprosos. Ele representa 9 e eu represento 1, porque eu não sou besta. Esses 9 que ele representa, assim como eu, 1, que eu não vou chamar 10 pessoas aqui, até por conta do tempo. No primeiro momento diz que eles saíram ao encontro, né? Entrando Jesus numa certa aldeia, saíram ao encontro. Vem para cá, filho, desce, vai rápido, ligeiro. Isso. Então estão vindo. Ai, Jesus está lá, falaram que está lá, nós vamos ser curados agora, e vai dar tudo certo, e Deus é com a gente, e tal. Aí quando chega aqui, fala, vem, fica do meu lado, filho, fica do meu lado, fica com medo não, fica do meu lado. Tudo sob conta, não vou te derrubar daqui não. Agora tem que parar aqui. Aí a gente começa a parar ao longe. Mas por quê? Você quer um milagre de quem? Eles estão buscando um milagre com quem? E por que eles não chegam pertinho? Porque eles são leprosos. O pecado nos separa de Deus. A lepra separava dos saudáveis. Então tem que ficar longe. Estou precisando de graça. Graça. Se Ele olhar para a gente, mesmo a gente sendo sujo, e tiver graça, compaixão, de repente Ele nos ajuda. Porque nós não somos puros. Eu estou fazendo um paralelo, está dando para entender? O físico com o espiritual. O leproso é o sujo, pecado, pecador, para o lado espiritual. O saudável é o limpo, para o lado espiritual, o que está em santificação. Para de longe, porque está cheio de sujeira. Para de longe, porque não pode chegar perto. Pode ser apedrejado, condenado. Para de longe. E como é que a gente vai receber o milagre se a gente não pode chegar perto? Verso 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Para ninguém falar que eu apelei, vou desligar o microfone. Então vamos lá. Os 10 começaram a gritar desesperadamente. A gente quer ser curado. Cura a gente, Jesus. Olha pra gente. Não aguento mais sofrer. Verso 14. E ele vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aí, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Vamos embora, vamos lá. Não sei o que. Beleza, aí fomos sacerdote. Sacerdote e tal, ficaram curados. Quantos ficaram curados? Quantos? 10. Olha o versículo seguinte. E um deles, vendo que estava ação, pode ir, vai viver a tua vida, vai ser carnal mesmo. Ai. Por isso que eu sou 1, né? Ele é 9. Um deles, vendo que estava ação, olha como que eu estou bonito, limpinho, ó. Cabelo renovando, pele. Voltou glorificando a Deus em alta voz, aleluia, glória a Deus. Eu estou saudável. E ele já marcando futebol com os amigos no final de semana. Ele marcando um churrasco de comemoração. Gente, é errado jogar futebol? É errado comer churrasco? Celebrar com a família porque está curado? É errado? Mas primeiro foi voltar. Deu o primeiro reino, primeiro Jesus. Voltou para agradecer. Gratidão. Aí o verso 16, aliás. Que é onde eu termino essa parte aqui, ó. E caiu aos seus pés com o rosto em terra. Vocês dizem que eu não tem nada contra o Zé, eu vou ajoelhar aos pés dele, mas ele só representa Jesus, tá? Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graça. Obrigado, Jesus, obrigado. Quer me abençoar aqui? Jesus. Dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano. Não, vamos ler mais um pouquinho, só para pegar aqui, pode ir. Respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Pode ir, 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Vai. E disse, levanta-te, vai, a tua fé te... Gratidão. Porque a graça alcançou os 10. Os 10 foram curados. Mas para ouvir sobre salvação, precisou de mais. Para receber a cura, deu para gritar de longe. Deu ou não deu?
Ah, irmão, tem gente que segue Jesus meio que de longe, que leva uma vida mais ou menos e é abençoado. Você quer ser um desses? Agora tem gente que é abençoado, e quanto mais abençoado é, mais chega pertinho de Jesus, mais cola em Jesus, mais está grudado. Jesus tem me abençoado, eu quero mais. Eu estou na luta, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não quero apenas a graça, eu quero a santificação. Gratidão é um dos passos para a santificação. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, Pai te abençoe, filho. Quinta lição, põe para mim. Santificação está ligada a gratidão. Deus manda eles pararem e celebrarem Páscoa, gratidão pela libertação. Jesus fala sobre salvação para o leproso que volta para fazer o quê? Agradecer. E é o único que consegue se aproximar. Aí vem mais uma bênção, mais uma lição que é a penúltima e já vamos encerrar. Qual é a sexta lição? Põe para mim aí, Ana, por favor. A bênção de se aproximar de Jesus é maior que o milagre. Ele intercede por nossa santificação. E uma bênção de poder chegar perto de Jesus, porque todos eles receberam um milagre à distância. Põe João 17 para mim. Todos, os 10 gritaram à distância e foram abençoados pela cura. Mas aquele que chegou perto, ouviu Jesus falar sobre salvação. Irmão, o que é mais importante, ser curado na terra ou ir para o céu? Para o céu. Os 10 foram curados na terra, mas um dos 10, além de curado na terra, também ouviu falar sobre salvação. Eu quero ser curado na terra, eu quero prosperar na terra, eu quero ser uma bênção na terra, mas eu quero acima de tudo a salvação eterna. Aproximar-se de Jesus é maior do que qualquer outra bênção. João 17, por quê? Porque ele intercede pela nossa santificação. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Põe o verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus intercede pela nossa santificação. Aqui em João 17 ele está orando pelos seus discípulos, por quem segue a ele de perto. Ele está fazendo como fez com aquele e não com os 9. Se aproxime. Quanto mais próximo, mais você é santificado. Quanto mais próximo, mais você vive o melhor de Deus. E aí, para finalizar, a maior bênção de todas, Hebreus 12. Eu vou citar só aqui por causa do horário que eu já estou aqui estourado. Irmãos, Deus é tão bom, tão bom, tão bom conosco, que Ele nos manda santificar com o propósito de nos abençoar. Ele manda a nação santificar antes de passar o Jordão, antes de ir para o outro lado. Porque o novo tempo de conquistas não é para carregar sujeira. Tem coisa que você e eu queremos conquistar, mas a gente quer levar o velho jeito de viver, não vai dar certo. Então primeiro santifica. O que Deus tem é algo novo para mim e para você. Santificação, quem aqui, seja sincero, pastor, santificação, de certo modo, soava para mim como uma punição, ou como uma doutrina. Levanta a mão. Pronto, vai. Quem? Isso, obrigado, Dai. Começou a aparecer, graças a Deus. Depois que o pastor mostra que é pecador, todo mundo é também. Santificação, não, Deus quer que eu seja punido, ajoelhar no milho, no feijão. Não, santificação, não pode nem fazer, falar, xingar. Nossa, negócio de santificação. Parece uma doutrina, uma coisa. Na verdade é preparação para a bênção. Tudo que Deus tem de bom para a gente, o diabo vai tentar pintar de ruim para a gente não acessar. Santificação está ali preparando para a bênção. Em Hebreus 12, eu não vou ler por conta do tempo, mas do 3 ao 8, Deus vai tratar que correção é para os filhos. Tem algum filho de Deus hoje aqui? Correção é para quem é filho. Quem não aceita correção é bastardo. A Bíblia chama de bastardo. Pode fazer biquinho, beicinho, mas eu não concordo com a Bíblia. Bastardo. O 9 e o 10 fala qual é o propósito. Põe o 9 e o 10, esse eu preciso colocar, vai. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha o 10, que fantástico. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Correção é para santificação. Para participarmos da santidade de Deus.
Para de reclamar. Deus está me corrigindo. Ah, pastor, eu abro a Bíblia, em vez de cair uma promessa, cai uma correção. É Deus te chamando para participar da santidade dele. O verso 11, do 11 ao 13. Vamos ler aqui, vai, bem rapidinho. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja o quê? Curado. Seja renovado hoje, não joga a toalha não. Deus está te renovando, Deus está curando, Deus está levantando você de novo. Deus quer nos fortalecer, quer nos sarar, nos abençoar, irmãos. Mas como? Verso 14. Seguir a paz com quem? Com quem você gosta. Não está escrito aí com quem você gosta? Com quem você acha legal? Seguir a paz com todos. Não está dizendo para você andar com todo mundo. Está dizendo para você ter paz com todo mundo. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém aqui quer ver Deus na sua... Pensa em ver Deus, está pensando só em ver Deus face a face. É a maior bênção, eu quero vê-lo na eternidade. Mas enquanto eu estou aqui na terra, não estou vendo fisicamente. Eu quero ver Deus nas minhas orações, a presença dele se manifestando. Eu quero ver Deus na palavra, quando eu abrir a Bíblia, perceber que é Deus falando comigo. Alguém mais quer? Tudo que eu vou falando que você concordar, que você quer ver Deus nisso, você vai dando glória a Deus. Eu quero ver Deus no meu casamento. Eu quero ver Deus no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família. Eu quero ver Deus no meu trabalho. Eu quero ver Deus na minha saúde. Eu quero ver Deus nas minhas finanças. Eu quero ver Deus nas minhas emoções. Eu quero ver Deus na minha igreja. Eu quero ver Deus no meu ministério. Eu quero ver Deus no meu país. Eu quero ver Deus na minha geração e na nova geração que está chegando. Siga a paz com todos e a santificação. A Bíblia não diz que a gente vai ver Deus quando a gente ficar fazendo guerra e debate. Diz que é o contrário. Quanto mais a gente segue a paz e mais a gente santifica, mais a gente vai ver Deus. 7ª lição e última lição. A maior bênção da santificação é ver Deus. Onde está faltando ver Deus? Em qual ou em quais dessas áreas que citamos está faltando você ver Deus? Se santifique em favor dessa área. Se santifique mais e mais e mais. Verso 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, porque é o primeiro passo para chegar na santificação. Lembra a graça? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos contamine, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Não negocie, não brinque com raiz de amargura, irmão. Pequenas raposinhas, mágoas, causam grandes estragos em nós e através de nós. Não é só em nós, não. Muitos se contaminam por causa da raiz de amargura dentro de nós. Não somos só nós. Todo amargurado vai desabafar com alguém. E na verdade não é desabafo. Porque desabafo a gente procura quem tem mais capacidade que a gente. É para ser curado. A gente procura o médico. Você já tentou ajudar alguém e se machucou tentando ajudar alguém? Quem já? Diga eu. Já emprestou dinheiro para alguém e ficou endividado também? Eu. Quem empresta dinheiro é banco, gente. Banco que sabe quanto que ele pode emprestar, a hora que ele não pode mais. Mas a gente empresta. A gente quer carregar alguém do jeito errado, aí sai lá, um mancando a perna, o outro ruim das costas. Aí vai lá no Elcio, pelo menos, dá trabalho para o Elcio. Mas o bom é ir no Elcio para relaxar, não para curar. Fazer a massoterapia. Irmãos, cuidado para não ficar amargo. E Esaú vendeu sua bênção, a bênção da primogenitura. Não negocie as promessas e bênçãos que Deus lhe prometeu. Mantenha firme sua aliança, sua consagração, sua santificação, e você verá Deus na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê e concorda diz? Pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Pode aplaudir e dar glória ao Deus Todo-Poderoso.